Olá pessoal, aqui é Valdir da Conap Auditoria Tributária. Hoje nós vamos falar sobre um novo vídeo e aproveitando, nós temos uma vinheta nova, gostaria que vocês vissem, analisassem e dessem um ok para nós, gostou ou não gostou, né? E essa vinheta está muito bacana, pelo menos para nós, né? Nós gostamos e gostaríamos que vocês também nos dessem um feedback. Hoje, quer dizer, fique conosco até o final, depois da vinheta, porque nós vamos falar de um tema muito importante hoje, que é evasão fiscal e elisão fiscal. Então, muito importante isso. Fique conosco até o final, que a gente vai abranger bastante esse assunto e muito importante para a sua empresa na tomada de decisão antes de fazer qualquer situação de revisão tributária, tá bom? Fique conosco que já voltamos. Você está cansado de pagar impostos demais e de perder oportunidades de negócio por causa da burocracia? Você quer ter mais segurança e tranquilidade na gestão tributária da sua empresa? Então você precisa conhecer a Conap Tributária, a líder em auditoria e consultoria tributária no Brasil. A Conap Tributária tem mais de 30 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções personalizadas e eficientes para a recuperação de créditos tributários, a revisão fiscal, a perícia contábil e a reforma tributária. Com a Conap Tributária, você pode reduzir sua carga tributária, aproveitar os benefícios fiscais, evitar multas e penalidades, e aumentar sua competitividade e lucratividade. Não perca tempo, entre em contato com a Conap Tributária e descubra como ela pode ajudar você a simplificar o empreendedorismo. Conap Tributária, a sua parceira na hora de pagar menos impostos. Pessoal, voltando então para o nosso vídeo, muito importante o tema hoje, evasão fiscal e elisão fiscal. Caramba, são termos parecidos, mas qual a diferença um do outro? Gente, a diferença é gritante, é gigante. Porque elisão fiscal é uma estratégia lícita que a empresa faz para minimizar o pagamento dos impostos e contribuições. Ok, mas como é que eu faço isso? Nós temos alguns pontos importantes. Quais são esses pontos? Planejamento tributário, onde ele engloba toda a parte operacional, financeira e tributária da empresa, como um todo. Vai precisar analisar as operações como um todo, os produtos, classificação fiscal, NCM, enfim, tem uma gama de possibilidades que a empresa precisa estudar para ver se realmente se encaixa numa situação de planejamento tributário, ou seja, será que a gente está fazendo certo? Será que não está fazendo certo? Será que não estão pagando imposto a mais? Ou pior, será que não estão pagando imposto a menos? Né? Um outro princípio aqui da elisão fiscal é a legalidade, ou seja, ela tem que ser aceitável desde que não violem as leis fiscais, né? As leis empresariais, as leis tributárias de estados e municípios e a União. Né? E ela tem que ter o quê? Limites éticos, né, e legais. Ou seja, será que se eu fizer um estudo, um planejamento tributário, será que é ético? Será que eu não estou burlando o fisco através desta possibilidade? Então é muito abrangente, isso é muito importante. E nós temos que ter o quê? Transparência nos documentos. Ou seja, quando a gente fizer um planejamento, a gente tem que ter memórias de cálculo ou mapeamento de todas as informações que nos guiaram para que a gente pudesse fazer adequadamente e sem nenhum problema, sem nenhum risco para a nossa empresa, problemas futuros. Qual outra possibilidade? Incentivos fiscais concedidos pelo poder público. Né? Então, existem muitos estados e municípios, Brasil afora, que dão condições financeiras melhores do que outros estados. Então, é preciso analisar e avaliar caso a caso, produto a produto, enfim, qual estado, qual município que oferece condição para que eu, legalmente, licitamente, possa fazer uma elisão fiscal sem maiores problemas e sem que eu traga para a empresa sanções legais futuras. Né? Agora, existem riscos? Claro que existem riscos. Por quê? Eu posso fazer hoje um planejamento tributário, posso fazer uma situação legal, tá certo? Posso economizar impostos e contribuições legalmente falando, porém, a legislação pode mudar, por exemplo. Como eu tenho 5 anos, né, para o fisco nos avaliar, para ver se nós verificamos que a situação foi feita corretamente,
Então, existe um risco de a legislação mudar no meio do caminho. Se ela mudar, a gente precisa analisar para ver se, quando mudou a lei, se nós estamos enquadrados ainda naquele planejamento, naquilo que nós fizemos. Tá? Então, é muito importante que a gente olhe, basicamente, todas as nuances, todas as possibilidades, todas as legislações que implicam isso, seja no federal, seja no estadual, seja no municipal. Para quê? Para que a gente não incorra em nenhuma sanção futura que vai trazer riscos grandes para a empresa. Às vezes até se tornar uma situação difícil de sobrevivência futura. Certo? Bom, elisão fiscal, então, só rememorando, é a forma lícita, legal, de economizar impostos e contribuições. Então, pessoal, agora vamos falar sobre evasão fiscal. Muito bem. O que é evasão fiscal? É a prática ilegal quando se evita pagar impostos e contribuições, ou seja, os tributos. Como é que ela se dá? Através do quê? Omissão de declaração de imposto de renda, por exemplo. Né? Falsificação de notas fiscais. Adulteração de notas fiscais. O que seria adulteração? Caramba, eu tenho uma nota fiscal no valor de 10, eu aumento o valor para 1.000, por exemplo. Então, o que acontece? Quando eu lanço aquela nota fiscal de R$1.000, eu vou pagar menos impostos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, por exemplo. Né? Por outro lado, também tem o quê? Lançamentos a menor. Então, por exemplo, eu tenho lá uma nota fiscal de 10, e aí eu vou lá no meu livro fiscal e lanço por um valor menor, por exemplo, ou um valor maior para obter mais créditos, ou um valor maior para obter o quê? Menos lucro e pagar menos imposto. Então, tem N situações, N nuances. Omissão de nota fiscal. Então, eu vendo a mercadoria, não emito nota. Isso é uma situação muito até comum no comércio varejista. Né? Então, é preciso tomar cuidado. Por quê? Porque a evasão fiscal, ela incorre no quê? No crime da ordem tributária. Esse crime da ordem tributária, a empresa e os acionistas, os sócios, o contador, inclusive, eles são responsáveis pela a atuação fraudulenta na empresa. Então, é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque a evasão fiscal, ela realmente leva a empresa a situações de problemas, por exemplo, depois, se tiver uma autuação fiscal nesse sentido, crime fiscal, né, a empresa vai ter problema depois de conseguir crédito bancário, os sócios e acionistas vão oferecer seus próprios bens pessoais para pagar prejuízo causado ao fisco e também pode até ser preso, com certeza. Tem muitos casos assim que a pessoa física, inclusive, ela entra, né, numa situação complicada, porque ela pode ser presa realmente pelo crime da ordem tributária. Então, a diferença entre elisão fiscal e evasão fiscal. Elisão, forma lícita, evasão, forma ilícita. Então, muito importante analisar essa situação. E aqui, aproveitando uma breve oportunidade, a CONAP, Auditoria Tributária, nesses 32 anos de existência, já fez muitos trabalhos para todo tipo de empresa, todo tipo de ramo de atividade, e a gente está preparado para fazer um trabalho, uma verificação, uma revisão fiscal nos seus livros, na sua contabilidade, na sua parte legal, para verificar se tem alguma oportunidade de créditos não tomados nos últimos 5 anos. Contate-nos, ficamos à sua disposição. Aproveitando, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, gostei ou não gostei, e estamos à disposição para vocês quando vocês precisarem. Muito obrigado, até a próxima.